Fala pessoal, estamos começando mais um Pode Diversificar, comigo Douglas Borges, com Danilo César e hoje a nossa convidada especial, cientista política, Ludmila Rosa. Antes de passar para ela dar uma boa noite para vocês, vou passar boa noite, Danilo. Boa noite, meu povo, um prazer, Ludmila, estar aqui com você, Douglas Borges, toda a produção, que nós temos um ótimo bate-papo hoje. É isso aí. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Douglas. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos que estão aqui conosco nessa live. Todo mundo de Trindade, de Goiânia, região metropolitana toda, né? Porque eu já soube que vocês são famosos. Não, estamos caminhando, graças a Deus. E vamos lá, vamos para esse bate-papo, que eu acho que vai ser muito bom. Obrigada pelo convite para estar aqui. Fiquei muito encantada com o estúdio. Coisa de primeiro mundo, viu? Hoje nós estamos pelo Instagram do Pode Diversificar e também pelo Instagram do Danilo César. Ludmila, a gente sempre começa, de praxe, né? A gente começar perguntando para você se apresentar. Quem é Ludmila Rosa? Essa é uma pergunta que eu tento equalizar na terapia já, viu, Danilo? Que a gente gosta tanto de falar sobre a gente, né, sobre o que a gente faz, os feitos, o que já fez, o que deixou de fazer, que a gente acaba deixando o essencial de lado. Então, eu quero trazer hoje o que é essencial, quem é essencialmente a Ludmila Rosa. Bom, eu nasci no interior do estado, sou filha de uma mãe solo, minha mãe professora, me criei lá, me formei lá, fui atleta lá, joguei jogos estudantis, tudo lá. Bacana. Vim para Goiânia, né, morei aqui um tempo, fui para Brasília, onde fiz graduação, vim para Goiânia novamente, porque não me dei bem com a cidade de Brasília. Acho que a gente que é goiano do interior, a gente sente falta desse acolhimento que a gente tem aqui. Bacana. Então, eu sou uma pessoa com essa trajetória, com um pouco de andança. Em Brasília, eu fiz faculdade na Universidade de Brasília, em Ciência Política. E de lá para cá, a vida pessoal da Ludmila com a vida na política parece que se embrenharam e são uma coisa só. Mas se eu pudesse dizer, eu sou uma menina do interior, de hábitos muito simples, filha de uma professora, e que entendi logo, né, de cedo que a gente precisava cortar um dobrado, a gente que não vem de família rica, cortar um dobrado e fazer muito esforço para a gente conseguir conquistar alguns objetivos e sonhos. E hoje eu estou aqui com o Douglas e o Danilo, olha só como a vida é especial. Bacana. Muito bom. E nessa época que você fez, você já sabia que você seria uma candidata quando você fez ciências políticas? Você já tinha esse sonho? Ô Douglas, essa é uma pergunta interessante, porque quando eu era... E eu acho que a gente vai tocar na sensibilidade de muita gente que pode pensar como eu. Quando eu morava em Posse, eu sou de Posse, gente, lá no interior do estado, no extremo nordeste goiano, cidadezinha pequena, que hoje eu acho que tem 40 mil habitantes, segundo o censo, então bem menor que Trindade, portanto. Então, quando eu morava lá, pelos 13, 14 anos, e eu ia naqueles comícios, participava... E, assim, cidade pequena, Danilo, a política é algo muito visceral, é algo que divide famílias, é quase a eleição de 2022. É verdade. E aí eu olhava para aquilo ali sempre com muito entusiasmo, achava legal, queria participar e tal, mas sem muito respaldo da família, que minha família nunca foi metida em política, muito pelo contrário, assim, não é que tinha uma aversão, mas nunca tinha se envolvido. Certo. E eu comecei a olhar, Danilo, a política como um espaço de impossibilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu não via ninguém meu lá. Eu não via nenhum familiar. Eu não via nenhuma mulher. Bacana. Eu não via... Então, eu não me via lá. E aí eu acho que isso foi meio recalcado dentro de mim, de tal forma que quando eu fui fazer ciência política, o meu objetivo era prestar o concurso para o Itamaraty e, quem sabe, um dia virar diplomata. Eu tinha esse objetivo, porque para mim a política era um negócio assim. A política é para os filhos de gente que já é política, é para quem tem dinheiro, é para quem isso, é para quem... Não é uma menina como eu, né? Ah. Então,
eu fui para ser qualquer coisa, assim, uma diplomata no início, depois uma burocrata de Estado, pensei em fazer concurso, depois uma acadêmica, escrever artigo, publicar livro. Mas eu acho que, por sorte, as coisas vão trilhando de uma forma engraçada. Por sorte, quando eu volto para Goiânia, termino a graduação e volto para Goiânia, se abriu para mim, Danilo, uma janela de possibilidade. Assim, eu fui conhecendo gente, eu fui me aproximando de movimentos, de instituições, e aí eu vi, Douglas, Certo. que aquela menina de 13 anos que um dia sonhou e falou, nossa, eu queria ser esse negócio aí, Eu essa posso pessoa ser, né? que sobe num palanque e fala para as pessoas que é possível construir um mundo melhor. É possível. É Eu acho que possível. aqui em Goiânia acho que dá para a gente construir isso. Então essa Ludmila que queria estudar para o Itamaraty, que queria passar num concurso no Estado brasileiro, papapá, ela que foi deixada para trás dessa vez. Certo. E aí a gente está nesse caminho de lá para cá construindo. E... Surgiu essa nova versão da Ludmila. Na verdade, foi um resgate daquela primeira. Vamos ver até quando ela dura, até quando essa política vai Ludmila, massacrando a gente. de lá para cá, você viu a política como algo inclusivo na sua vida, que te resgatou dos 13 anos, trazendo você para o meio de algo inacessível, né, que era pessoas que tinham hoje, você vendo um contexto atual da política brasileira, de extrema direita, de extrema esquerda, como que você analisa tudo isso, esse contexto de polarização de política no Brasil? Danilo, bom, o primeiro ponto é que se lá eu via como impossível, não é que agora eu vejo como perfeitamente possível, não. Eu Certo. entendo as adversidades, eu acho que o caminho para quem quer entrar na política e não vem desse background da política mais tradicional, não tem um apadrinhamento, o caminho para todos nós ainda é muito difícil, ainda é muito temerário e exige de nós um esforço de 4, 5, 10, 15 vezes a mais do que o esforço que ele exige para quem já tem meio caminho andado, inclusive para aqueles que herdam esse meio caminho andado. Verdade. Dito isso, sobre polarização, entendo que quem hoje quer entrar para a política, ou quem quer fazer a diferença na política hoje, no quadrante histórico que a gente vive, precisa começar a falar para além das suas bolhas extremas. Certo. Porque a extrema direita e a extrema esquerda, elas já estão posicionadas, elas já falam para um grupo muito coeso e já está dado, esse cenário já está dado. Você entrar para fazer exatamente a mesma coisa, eu acho que você está sendo mais do mesmo. Exatamente. Então, se você quer buscar um lugar, você precisa se diferenciar. E, honestamente, a forma de você se diferenciar hoje é achando um caminho de moderação, de equilíbrio e de diálogo. Eu acho que está faltando. Sabe? Até tinha uma das minhas perguntas referente a isso, a extrema-direita, a extrema-esquerda, a questão da polarização política. Você vê que hoje o político que conseguir conciliar isso, ele vai conseguir sair na frente? Você acha que nas próximas eleições esse é o caminho para um possível presidente? Douglas, o 2026, a gente brinca que por mais que as nossas ferramentas de análise elas sejam boas, certo. Mas 2026, qualquer probabilidade que a gente soltar aqui é um exercício de futurologia. Exatamente. Porque até lá muita coisa pode acontecer, Exatamente. o avião pode cair, a floresta pode pegar fogo, lá. Mas, vamos entender como se 2023 fosse 2026. Hoje o que a gente tem de cenário? Nós temos um presidente, né, que foi votado por um pouquinho mais do que 50% da população. Isso. A outra parte que não votou nesse presidente não necessariamente perdeu a resistência que tem nele, porque o ex-presidente ainda tem uma liderança muito forte, ainda consegue influenciar muitos atores sociais e políticos, etc. Porém, esse ex-presidente se encontra numa posição desfavorável de inelegibilidade. Então, abre-se aí um caminho
para esse substituto desse campo da direita, né? Certo. Porque, na minha opinião, modesta opinião, o Bolsonaro já está mais um campo da extrema direita, né? Então abre-se esse caminho, e é um caminho que muita gente está disputando, inclusive o nosso governador. Isso. Agora, tem uma coisa que ninguém está falando. As pessoas estão falando do Romeu Zema, Certo. as pessoas estão falando do Eduardo Leite, as pessoas estão falando até do Tarcísio como Tarcísio. uma prioridade até. Isso. Mas as pessoas estão esquecendo de um grande ator político, com um histórico já muito bem experimentado nesse campo político da direita, dessa direita democrática, republicana, e que é um homem que tem trabalhado com muita altivez, que tem um partido forte, que tem uma liderança nacional e está conseguindo se projetar nacionalmente com esse debate da reforma tributária, que é o nosso governador Ronaldo Caiado. Certo. Então, não é, para mim, um nome descartado nesse campo todo, sabe? Eu acho que o Tarcísio, ele é um nome colocado à prova. Nós vamos ter que entender o que ele vai entregar para o estado de São Paulo. Verdade. Até agora é uma incógnita. O Romeu Zema também vai para um segundo mandato, né? Está Bacana. no meio de um segundo mandato. Sim. Mas é de um partido muito pequeno, sem muita expressão. Romeu Zema foi governador, mas antes não foi um político de trajetória, para que o país conhecesse de fato as suas ideias, bandeiras e tal. Isso pode ser uma novidade lá na frente, ser trabalhado como um grande ativo para ele? Pode. Vai dar certo? Não sei. Então, para mim, quem que reúne todos esses atributos? Olha, eu tenho uma trajetória na direita, eu sou um homem que tem identidade, que tem lastro. Durante a pandemia, eu me desvencilhei daquela ala, né, que negava a ciência, que negava a vacina, cuidei do pessoal de Goiás. Então, eu acho que o governador Ronaldo Caiado, ele tem um argumento já bem desenhadinho, assim, do que ele pode apresentar para as pessoas. Não à toa, vocês estão vendo pílula dele na televisão aí quase todo dia agora. Assim, o exemplo que o Brasil quer ver. Então, assim, acho que pode ser uma... Ludmila, tem uma um pessoal bacana. aqui mandando algumas perguntas. Eu vou até mandar uns abraços aqui pro pessoal. Falando com você, a Sol entrou aqui também, falando, um grande abraço, Sol. Sol, querida, obrigada. O Tiomar, tem o Beltrão, você conhece o Beltrão? Demais, outro querido. E um deles me fez uma pergunta aqui, Vou fez uma pergunta para você, na verdade. Boa noite, Ludmila. Infelizmente, há pouco mais de 4 anos, um miliciano preguiçoso foi eleito presidente do Brasil. Qual a sua opinião técnica sobre esse período nebuloso ao qual passamos? Qual a sua opinião? Calma. Eu quero pedir ao pessoal, você que está aí, já compartilha essa live. Compartilha com mais 5 pessoas. Interage com a gente, manda a sua pergunta, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Antes dela responder, é interessante ela falar, ela não falou, né, o posicionamento dela. Né, se você é de direita, se você é de esquerda. Você falou aí do Tarcísio. Nós centro. falamos de direita, de centro, né? Polarizou tanto que hoje a gente só fala direita e esquerda, né? Mas qual que é a sua posição? Eu acho, Douglas, que essas duas caixinhas já não conseguem abarcar a complexidade de opiniões e de, enfim, informações que cada um de nós carrega. Essa é que é a verdade. Hoje eu vejo muita gente sendo colocado no bojo da direita, porque a pessoa tem uma posição mais conservadora em relação a algumas coisas envolvendo o campo dos costumes, mas dentro da economia é um cara que é extremamente estatizante e tal. Certo. Então, o diabo mora no detalhe. São duas caixinhas que não nos abarcam, porque nós somos seres muito complexos. Se eu for dizer hoje para você, a Ludmila hoje se entende como uma social-democrata de viés progressista. Sou uma pessoa, dentro desse espectro que as pessoas gostam de intitular, eu acho que eu estou mais à centro-esquerda. Por quê? Porque eu tenho valores menos ortodoxos, menos reacionários do que outras pessoas por aí. Entendi. Entendeu? Então, o que é a social-democracia? Muita gente não conhece e tal, e outras pessoas acabam estigmatizando. A social-democracia nada mais é
do que um conceito que entende que o capitalismo existe, Certo. ele está dado, está posto. Aham. As forças, né, as forças revolucionárias, mais à esquerda, não vão conseguir fazer uma ruptura do sistema a partir de uma revolução. Certo. E, portanto, o que a gente tem? Como bons realistas que somos, temos que buscar o aprimoramento desse sistema que existe, que está dado, está posto. O capitalismo está aí. Exatamente. Como é que ele pode ser bom para uma maioria e não apenas para uma minoria? Como é que ele pode produzir justiça social? Certo. Como é que ele pode corrigir desigualdades? Como é que a gente pode falar sobre abundância econômica, mas também não deixar pessoas morrendo de fome ou jogadas à própria sorte à miséria? Esse equilíbrio Mas fino... você acha que hoje o capitalismo ele não alimenta mais pessoas do que o socialismo? Em questão de tudo mesmo, em questão de fome, miséria, em tudo. Escolaridade, nós estamos falando no geral. Educação, saúde, segurança pública. Ô Douglas, assim, primeiro que a social-democracia não é sinônimo de socialismo. Segundo, que, honestamente, as experiências de socialismo real que a gente tem, agora falando de um outro campo até mais histórico, né? Certo. As experiências de socialismo real que a gente tem, a meu ver, sim, a maior parte delas são muito desastrosas. Aham. Porque, a pretexto de se falar de combate às desigualdades, muita violência é operada no campo das liberdades individuais e civis. Por exemplo, eu sou uma pessoa que jamais vou conseguir eu ter a falta de constrangimento de defender o que faz o Maduro na Venezuela. Certo. É porque a oposição da Venezuela é muito boa, muito justa. Não tem nada a ver com isso. Mas o Maduro em si representa, politicamente falando, aquilo que uma pessoa democrata não deve gostar. Certo. Que é uma pessoa que não promove a alternância de poder, que é uma pessoa que aparelha todas as instituições, que é uma pessoa que fez com que as Forças Armadas da Venezuela se curvassem diante de si. E aí eu faço um paralelo do porquê que nos últimos 4 anos eu passei a minha vida queimando a minha bilis e meu fígado falando contra a posição e a simbologia política do anterior presidente. Porque, para mim, ele tinha semelhanças muito reais. Bacana. Muito reais com o que é o Maduro. Veja, é um sujeito que estava no mandato, cujo o líder, comandante da PRF, me falha o nome agora, o comandante, como é que fala? É o superintendente. Não, os superintendentes são dos estados. Diretor-geral. O diretor-geral da PRF faz uma barreira no dia do segundo turno, tendo feito monitoramento de cidades a partir do Ministério da Justiça, com o Exército participando disso. Então, veja, Douglas... A questão da politização das forças, né? A politização absurda. É isso que eu quero falar. Então, veja, quando você fala de figuras autoritárias, certo, não interessa se ela é de direita. Isso. Porque assim, o Maduro é uma pessoa progressista? O Maduro caça o direito de pessoas LGBT na Venezuela. Então, não se trata de um homem progressista. Não pode ser chamado de... o Maduro... O Maduro representa um campo da esquerda que eu acho, a exemplo do que diz o ministro Haddad, certo, que precisa ser atualizado, adequado com o tempo que a gente vive. Porque esse discurso já está para trás. Eu penso o seguinte, eu sou minha visão ela é de centro-direita, né? E eu penso o seguinte, o socialismo, eu enxergo ele de uma forma... Para que o socialismo dê certo, eu não sou um cara que defenda ao extremo e não escuto as outras pessoas, né, a oposição. Mas eu acho que o socialismo, para ele dar certo, ele deveria começar em uma comunidade desde o início. É uma cultura que deveria começar a formar uma cidade, ali a cultura começar a criar desde pequeno, para isso dar certo, sabe? Porque por exemplo, pegar um país que é capitalista hoje e, por questão de governo, fazer com que ele se transforme em um país socialista, isso nunca vai dar certo, jamais. E honestamente, Douglas, eu acho que nem vai acontecer.
Por isso que o temor que se tinha, e foi um temor muito instrumentalizado na campanha do ano passado, era um temor completamente descabido, de que esse país viraria um país socialista da noite para o dia. Isso não tem o menor sentido. Não da noite para o dia, mas você acha que o atual governo ele não está trabalhando para que isso se torne realidade? Com as ações que ele tem tomado? Eu quero deixar claro para o nosso ouvinte que eu não posso me valer da função de ser procuradora ou sei lá, despachante do governo Lula aqui, porque nem filiado ao PT eu sou. Mas trazendo alguns dados concretos desse ano, nós estamos tendo, claro que por um somatório de fatores, inclusive pela atuação do Banco Central, não vou tirar também os méritos de um Banco Central que vem enfrentando o problema da inflação, mas nós temos um momento de deflação, nós tivemos uma queda do preço da cesta básica, nós estamos passando reformas importantes, nós tivemos o maior plano safra da história, quase 420 bilhões de reais entregues ao agronegócio brasileiro. Então, não é possível, olhando esses números, nós tivemos o primeiro semestre agora na economia do Brasil, dos últimos 3 anos, foi o primeiro semestre em que nós mais recebemos investimentos estrangeiros. O mês de abril, salvo engano, foram 80 bilhões de dólares de investimento estrangeiro. Então, nós estamos falando de muito dinheiro, nós estamos falando de uma economia que está sendo incentivada o tempo todo, de uma reforma tributária que está sendo aprovada, de um arcabouço fiscal que visa dar essa saúde fiscal para o Estado brasileiro, e com isso também a gente estabilizar o mercado e tal. Então nós estamos falando de um governo que está operando completamente dentro dessa lógica de um país capitalista. Certo. Eu não sistematicamente, eu volto a dizer, não estou aqui para ser procuradora nem nada do governo Lula, não. Mas é preciso a gente olhar os fatos concretos e que aqueles e aquelas que optem ou que, de fato, queiram fazer oposição ao governo, que procurem as falhas reais do governo. Porque, na minha modesta opinião, ficar tratando esse governo como uma sucursal de socialismo é uma aberração até conceitual. Não faz sentido, assim. Nós estamos trabalhando dentro de um regime capitalista, e é isso que é a social-democracia. Por isso, não acredito que a revolução vai acontecer, ou que o ímpeto revolucionário vai salvar a vida de ninguém, porque toda revolução ela carrega em si algo de autoritário. Certo. E para você suplantar o desejo do outro através de uma revolução, você vai ter que se valer do uso da força. E eu acho que isso é o completo oposto da democracia. A democracia ela presume a coexistência. Então, dito isso, se a gente não vai ter revolução, se o capitalismo está aí, como é que a gente pode tornar esse capitalismo mais sustentável, mais democrático, menos desigual? Como é que a gente pode gerar riquezas menos concentradas? Como é que as pessoas podem morar melhor? Como é que elas podem se locomover melhor? É disso que nós estamos falando, de problemas concretos e que nós temos que resolver. E na sua visão, assim, qual que é o problema de uma riqueza concentrada para um empresário, um mega empresário? Para o empresário, que está cheio da bufunfa, cheio etc., da grana, se eu olhar pelo prisma dele, eu vou dizer nenhum problema. Certo. Mas se eu entender que os recursos são finitos e o hiperenriquecimento de uns em detrimento de milhares de empobrecimento de milhares, é a lógica que a gente está vivendo. E para que um tenha muito, muitos vão ficar em situação de miséria, etc., etc., eu não consigo ver justiça nisso. Eu não acredito que um país possa construir laços de fraternidade, de solidariedade, etc., que é tudo que a gente precisa para a nação criar essa coesão e caminhar para frente, quando você tem tanta disparidade. Certo. É difícil você chegar para uma pessoa que mora em situação de rua, aliás, eu acho que é até impossível, inadmissível, indigno, e falar assim, você está morando na rua porque você quer, ou então assim, olha, você está morando na rua, mas nesse momento tem uma pessoa bilionária e ela está feliz. Então, contente-se com isso, porque a concentração de renda é boa. Mas olha só para você ver, olha como eu enxergo isso. Tem uma pessoa bilionária, mas
com o capitalismo, você também pode ser, sabe? Você pode se tornar uma pessoa melhor. E o socialismo? O socialismo, infelizmente, ele concentra essa riqueza no governo. O governo fica com essa riqueza e, na maioria das vezes, nós estamos falando de um governo que não sabe administrar esse dinheiro e os únicos que são ricos é a classe política. Assim, eu só tô... Sim. Aqui o Instagram que tá bombando aqui. Não pode... Muita gente falando aqui. Pode falar aí. Eu acho que a gente até falou demais, não deixou você falar. Tem um pessoal aqui perguntando, pode ficar à falando, vontade. Ludmila e tal. Ludmila, eu percebo Quero que... avisar que se estiver me xingando aí, eu tô do lado da guarda, tá? Então, só elogios. Nós vamos bater na sua cara. Não, e o pessoal está elogiando aqui bastante a live. Muito elogios da Ludmila. Parabéns pela qualidade do trabalho. Obrigada. Ludmila, hoje a gente percebe que o governo Lula ele é muito voltado para o Daqui a pouquinho eu vou ler. Ajudando muito a questão dos municípios, com muitas, principalmente na área da segurança pública eu conheço, mas em outras áreas eu percebo que o governo Lula é municipalista. Qual seria a oportunidade dos municípios hoje de trazer esse desenvolvimento, principalmente para a cidade de Trindade, que é o entorno aqui? Nossa, essa é uma pergunta interessante, Danilo, porque eu, às vezes, fico pensando nela envolvendo a cidade que hoje eu moro, que é Goiânia. De fato, a gente percebe que há uma tendência, e não é uma tendência só do governo Lula, acho que é uma tendência de todo gestor que hoje ocupa o Palácio do Planalto, que é ouvir, e aí o Jair Bolsonaro fez isso muito bem, né? Essa história de menos Brasília e mais Brasil, mas que é ouvir um clamor que é de muito tempo, mas muito tempo mesmo, de uma concentração do Pacto Federativo na União. Então, a União com muita receita, uma alta discricionariedade, que é mais ou menos o quê? O político decide como, onde e para quem ele vai investir, a depender dos seus apetites políticos ou das pessoas com quem ele tem algum tipo de relação ali. Então, o que a gente pensa, e o que eu acho que esse governo está pensando, e se não aprofundar nisso, tem que aprofundar, é que não se faz um país economicamente próspero, não se faz um país educado, não se faz um país, enfim, do jeito que todo mundo sonha, sabe? Aquela coisa, capa de revista Testemunho de Jeová. Não se constitui esse país se a gente não olhar para a vida nos municípios. E é por isso que eu fico pensando sempre que a gente perde muito tempo ou deixa de investir tempo num debate municipalista mesmo, que é entender quais são as demandas reais dos nossos municípios, por que está faltando recurso, como é que a gente pensa também num país que tem 5.500 e tanta de município, sendo que muitos não têm condições próprias de prover o próprio sustento, ou seja, de pagar a sua folha, e por isso fica dependendo desse repasse que vem da União. Então, tudo isso precisa ser destravado. Exato. Agora, como é que a cidade de Trindade pode se beneficiar com esse momento que a gente está vivendo, inclusive um momento de reforma tributária? Eu discordo de quem acha que essa reforma vai prejudicar municípios. Pelo contrário, eu acho que vai gerar uma simplificação tal que daqui a pouco o pagador de impostos vai compreender melhor o que está pagando. Quem vai receber esses impostos, município, Estado e União, vai receber de uma maneira mais transparente, de forma que vai dar ao cidadão o direito de cobrar e saber onde é que está indo o seu tributo. Então, eu acho que toda mudança, ela gera em nós uma resistência. Mas essa veio para ficar e é para bem. Agora, como é que Trindade pode se beneficiar? Trindade é uma baita cidade da região metropolitana. Trindade tem, acho que é o maior turismo religioso do estado de Goiás. Trindade é uma cidade que já consegue se abrir para indústrias. Trindade é uma cidade que tem alta empregabilidade, que tem uma economia importante, que tem uma pujança, etc. Ou seja, Trindade está há anos-luz de muitos municípios no Brasil. Então, esse é o momento de o governo federal e até estadual olhar para os municípios de médio e pequeno porte, e não apenas para as capitais e os municípios grandes, etc., mas de médio e pequeno porte, na importância daqui de Trindade,
e melhorar a qualidade de vida nesses municípios e dar aos prefeitos, aos vereadores, melhores condições de trabalho para o povo que vive aqui. Porque, gente, a gente sabe, não cabe todo mundo em São Paulo, não cabe todo mundo em Goiânia, não cabe todo mundo no Rio de Janeiro. O que eu quero dizer é que todo o Brasil não comporta em 27 capitais. Os municípios de médio porte, os municípios de grande porte, que não são capitais, eles precisam sim também ser aprimorados num bojo de uma desconcentração de riqueza, de poder nas capitais. Então você acha que a reforma ela não levaria, como se diz, deixaria todo o poder na mão do executivo, no caso do presidente? Eu estou falando assim, a gente tem que trabalhar com a realidade do Brasil, né? Da forma que ele é, onde a corrupção, ela infelizmente, ela não ela é até bem, vamos dizer assim, né, bem vista, porque a gente sabe que o Brasil tem o maior índice de corrupção do mundo, né? Então, o que acontece? Você acha que o Brasil está realmente preparado para isso? Aonde os municípios vão depender de que o executivo mande essa verba, levando em consideração se por exemplo, o prefeito for de direita, ter alguma divergência de opiniões, ele não vai ser, como se diz, municiado com essa verba. Eu entendo completamente a sua preocupação e ela é legítima. Mas, Douglas, já é assim que acontece hoje. Hoje, com essa matriz tributária que nós temos, e com o Pacto Federativo que nós temos uma hiperconcentração na União. Então, por isso, criou-se aquela simbologia do prefeitozinho com o pires na mão que vai até Brasília pedir recurso para o deputado federal. E o deputado federal se comporta como um despachante dessas emendas, um destravador dessas emendas, e, portanto, ele também precisa desse engargalamento, aí, desse gargalo, dessas travas, para ele mostrar a sua importância política para o município. Porque sem ela, se ele não tiver outras formas de trabalhar, com dinamismo, com criatividade, ele meio que perde ali a sua zona de conforto. Então, hoje já é assim. O que eu vejo como um ponto positivo? Primeiro, a simplificação. Muita gente reclama da quantidade de impostos e também das obrigações acessórias que estão sendo cuidadas agora também por uma legislação própria. Ai, PPP, eu não sei nem para onde que vai. Tá. Isso tudo vai ser simplificado. Você vai saber onde seu dinheiro está indo. Você vai compreender onde está sendo investido, como, para quem. Porque quando se reduz a complexidade, é mais fácil para nós monitorarmos. E o monitoramento faz parte de um exercício de cidadania ativa. Dito isso, você tem a história dos conselhos. O conselho que vai fazer o repasse desses recursos. Certo. Vamos lá. Mas o conselho vai ser formado por 27 representantes de estados e 27 representantes de municípios. Então, vai ser um conselho paritário nesse sentido. Sabe por quê? Porque o estado de São Paulo, que tem 14 milhões de pessoas, vai ter a mesma representatividade nesse conselho do que o estado do Acre, que tem 1/20 disso. Certo. Então, nós estamos falando dessa estratégia que eu acho, sim, que tende a beneficiar por uma questão de proporcionalidade os municípios menores e os estados menores, os estados menos adensados populacionalmente, é por isso que eles estão falando de... Os estados com menos geração de riqueza, no caso. Um estado com menos geração de riqueza, com menos gente. Exatamente. É por isso que os estados do Sul e Sudeste estão dizendo, olha, aqui nós temos 57% da população que mora aqui. E, portanto, nós temos que ter a maior fatia desse bolo. Essa é a reflexão que eles fazem. Entendi. Mas, quando você pensa no Estado brasileiro como um todo, se você permitir que desigualdades regionais continuem a se perpetuar e você não achar mecanismo de corrigir isso, você vai ter sempre esse corredorzão de miséria acontecendo. Isso não vai fazer enquanto o Sudeste está ali concentrando riqueza. Aí quando você vê um monte de gente que vem do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, em busca de um sonho feliz lá em São Paulo e se submete àquela vida difícil, certo, tendo que sair dos seus municípios e estados e tal, e a gente se lamenta e tal. Gente,
Mas é porque esses estados de origem deles não têm oportunidade nem tributária para crescer. Certo. Isso Precisa é a questão acabar de com isso. política, né? E precisam acabar com isso, Douglas. Ludmila, Exatamente. hoje eu recebi uma mensagem de uma mulher que foi espancada pelo marido e ela me pedindo socorro. Dentro disso, nós vemos que o governo Marden Júnior, nosso prefeito aqui de Trindade, ele não tem um trabalho de inclusão social em relação à violência doméstica, que não tem esse trabalho de proteger as famílias. Eu conversei muito com a doutora Débora, com a defensora daqui. O que você acha que poderia ser feito nas cidades de médio porte em relação à violência doméstica? Porque até o momento eu acho que tem grupos reflexivos, mas não tem algo mais consolidado em relação às forças de segurança fazerem algo para cumprir a Lei Maria da Penha. Danilo, essa pergunta é tão importante. Você sabe que nós, né, tivemos juntos na gestão, numa gestão pública em específico, e eu tive a oportunidade, gente, de estar secretária executiva da pasta de política pública para as mulheres em Goiânia. E ali, eu, que era uma pessoa que vinha da academia, né, com esse conhecimento mais em abstrato, etc., tive a oportunidade na prática de conhecer esse drama e reverter dentro de mim vários dogmas, assim, dogmas inclusive de como corrigir esse problema, mas que quando a gente não vai para a prática, quando a gente não olha o cotidiano das mulheres, esses dogmas, né, eles não se sustentam. E foi isso que eu fiz. Então, o grupo reflexivo trata de homens agressores para que eles não caiam numa situação de reincidir, né? De bater novamente, violentar essa mulher. Mas a gente já está falando com homens que já agrediram. Então, a nossa ideia não é só reverter um quadro que já aconteceu. Prevenir. A nossa ideia é de prevenção. Exatamente. Sabe? Não, ok, o grupo reflexivo é ótimo. Existe sim uma taxa de reincidência de um homem que já agrediu e violentou a mulher, que ele continue reproduzindo esse comportamento ruim ao longo de muito tempo. Ok, o grupo reflexivo vem para corrigir esse drama, né? Dizem que cai bastante, a estatística diz. Mas, cara, o cara já bateu na mulher. É esse ponto que nós queremos corrigir. Então, eu perdi um pouco daquela inocência de ficar só falando que nós precisamos mudar uma inocência que eu acho que muitos de nós têm. Pelo menos as pessoas de bom coração, eu tenho certeza que têm. Mas que a gente tem que enfrentar uma cultura machista, enfrentar uma cultura que faz com que os homens entendam que as mulheres são propriedade privada deles, que faz com que os homens se sintam legitimados para dar um bofetão no rosto da sua companheira e ficar por isso mesmo e tal. Enfrentar essa cultura. Mas isso demanda tempo. Exatamente. E as mulheres violentadas têm pressa. Pressa Exatamente. de comida, pressa de cuidar dos filhos, pressa... Então, o que eu acho é que a nossa aposta tem que ser, sim, numa inserção econômica dessas mulheres, cada dia mais. Autonomia financeira, econômica, lugar para colocar seus filhos, que tenha creches, que tenha escolas, para que essa mulher possa ter a liberdade de deixar seus filhos e filhas bem cuidados, bem zelados para procurar emprego, enfim, para se qualificar para o mercado de trabalho. Eu acho que com isso a gente rompe muito de ciclos de violência por aí. A gente tira mulheres de contextos de violência que ainda não chegaram ao extremo, que é a violência física, Certo. mas que está ali na violência psicológica, que está no assédio, que está naquilo, aquilo tudo. Então, eu penso que hoje nós precisamos empregar mulheres, qualificar mulheres para o mercado de trabalho, educar essas mulheres, porque só ficar esperando mudança de cultura e depois colocar homem em grupo de reflexivo, acho que a gente E também já cansou, né?